Intitulada de Celebra-se a Páscoa, 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa do pães asmos. Espiga tostada comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram da novidade da terra de Canaã. Quantos podem dizer amém? Esta é a poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, a todos vós que ouvis e escutai, bem-aventurado aqueles que ouvem e escutam a palavra desta profecia. Antes de adentrar na introdução, quero trazer rapidamente um quê de conhecimento sobre este livro. Um livro histórico. Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. O significado do seu nome é: o Senhor é a salvação. Um líder militarista e estadista. Ele foi designado, escolhido por Deus para ser sucessor de Moisés, conforme Números capítulo 27, versículo 18. Acredita-se que ele tenha escrito a maior parte do livro da composição, e logo após a sua morte deram assim continuidade aos acontecimentos os escribas e os sacerdotes. Adventos ali que aconteceram mediante 1400 anos antes de Cristo, e ele é um livro histórico. Observe que Deus agora, através de Josué, Deus chama Josué, anima, exorta ele, porque a Bíblia diz que logo após a morte de Moisés não se levantou profeta igual Moisés. Então Josué, agora vendo o peso e a responsabilidade de liderar um povo, ele fica atemorizado. Porém Deus o chama, então Deus ele capacita, qualifica, vocaciona todos aqueles que ele chama, e Deus anima ele dizendo que não se aparte do livro dessa lei. Então somente não desvia para a direita e não para a esquerda. E Deus fala para ele claramente que Deus seria com ele, que Deus faria essa obra crescer, que Deus iria na frente dando vitória. E Deus promete dizendo que aonde pisar a planta do seu pé, assim Deus seria com ele, assim como Deus foi com Moisés. E de fato isso se cumpre. Então agora observe que ele está indo em cumprimento a uma promessa, a herança que Deus faz para o povo, dizendo que de fato há uma terra gloriosa, uma terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel. E através das mãos de Josué, Deus começa a realizar muitos prodígios. Observe que aquele rio chamado Jordão era um rio muito conhecido. Deus fala para Josué que daria vitória. Josué, juntamente com aquele povo, passa a pés enxuto no rio Jordão, de forma tal que águas vão para o lado direito e águas vão para o lado esquerdo, e o povo de Deus passa no meio. Porém, quando os reis cananeus, aqueles povos que estavam ali próximo do Jordão, próximo de Jericó, os heteus, os cananeus, os jebuseus, os heteus, sabendo disso, a Bíblia diz que o rei de Cananeu se derreteu o coração. Essa expressão, se derreteu o coração, quer dizer que ele ficou com medo, ele ficou atemorizado, porque ele tinha ouvido que Deus, aleluia, através da liderança de Josué, tinha feito coisas terríveis e coisas maravilhosas. Então agora Deus dá uma ordem para Josué, dizendo, aleluia, que ele circuncidasse todas as crianças, porque o Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés diz que toda criança abaixo de 8 anos, ela deveria ser circuncidada. O que é a circuncisão? A circuncisão nada mais nada menos do que um pacto e uma aliança entre Deus e o povo, para que não haja mistura, para que o povo de Deus fosse separado, fosse distinguido. Então pegava-se uma faca, imolava-se no prepúcio, e essa criança ela era cortada, ela era marcada por Deus. Então Deus determinava a circuncisão. Observe que Deus dá uma ordem a Josué, que ele pegasse uma faca de pedra, amolasse e fosse circuncidar o povo. Mas qual seria a preocupação e a motivação de Deus para que isso acontecesse? Porque o próprio Deus diz lá no capítulo 5, versículo 4, que todo aquele povo que estava como guerreiro no deserto, ele tinha morrido. Então Deus tinha uma preocupação. Aí você entende e compreende o cuidado de Deus. Um Deus extremamente cuidadoso, meticuloso,
um Deus de boas obras, aleluia. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz: outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então Deus não permite, porque se vier de lá para cá, irmão, aleluia, não é que Deus ele vai rejeitar, pelo contrário, Ele não faz acepção de pessoa, mas se vir de lá para cá, aleluia, tem que haver mudança, tem que haver transformação, porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho regenera. Então agora, aleluia, a preocupação de Deus é que todas aquelas crianças que estavam no deserto, na trajetória, na peregrinação, elas tinham sido mortas, e todos aqueles não tinham sido marcados. Então acontecia a circuncisão no âmbito físico, aleluia. Mas quando Jesus chega, Ele deixa bem claro que a circuncisão ela não é mais fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Observe que a circuncisão pacta uma aliança entre Deus e o homem, e não é mais no âmbito material, não é mais no plano terreno, não é mais no plano físico. Observe as referências de Deuteronômio 10,16: circuncidai-vos o vosso coração. Coração fala de alma. Observe Colossenses 2,11: em Cristo foste circuncidado, aleluia. Jeremias 4,4: circuncidai-vos para o Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração. Romanos 2,22. Então, aleluia, essa marca, essa circuncisão, ela não acontece mais aqui na terra, fisicamente, mas espiritualmente, aleluia. Quando Deus agora fala para Josué, capítulo 5 e 7, Josué cumpre o que Deus fala, marca todo o povo, circuncida todo o povo, e o povo agora fica ali por um período em recuperação, e Deus fala assim, em capítulo 5, versículo de número 8, versículo 8, e aconteceu que, versículo 9, disse mais o Senhor Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamará Gilgal. Duas coisas acontecem com a circuncisão. A primeira, ela não acontece no âmbito material, ela acontece no âmbito espiritual. Deus fala para os profetas, Deus fala para os sacerdotes, que eles tinham, aleluia, que marcar o seu coração, que eles tinham que marcar a sua alma, que eles tinham que marcar, rasgar o seu coração e não mais a sua pele. E quando Deus, aleluia, fala: removi de vós o opróbrio, Deus estava dizendo: tirei de vós a vergonha que tinha, porque havia, aleluia, uma ordem de Deus, que não podia haver mistura de descendência. Se aquele povo quisesse vir para cá, aleluia, eles também teriam que aceitar, eles também teriam que passar. E Deus falou: estou marcando o meu povo. Isto é um Deus cuidadoso, irmão, e quando Ele chama, quando Ele escolhe, Ele deixa a marca, Ele nos deixa selado. Quando Deus diz assim, quando Deus fala assim que eles estão circuncidados, Deus está dizendo: eu estou marcando o meu povo, aleluia. Nós temos a marca de Cristo. Paulo diz que nós trazemos conosco a marca de Cristo. Paulo fala, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, aleluia. Quando Deus diz: circuncidai o vosso coração, Deus diz: Gilgal significa remoção, ou seja, Deus está tirando, Deus está arrancando, Deus está estripando, Deus está tirando a vergonha e o opróbrio que estava sobre o povo. E está, além disso, Ele está dizendo assim: estou fazendo agora uma nova aliança, estou fazendo agora um novo pacto, porque a circuncisão não é nada mais, nada menos do que uma aliança entre Deus e o povo, aleluia, um pacto entre Deus e o povo, um acordo entre Deus e o povo. E eu tenho certeza que nessa noite que não é indiferente, aleluia. Deixa eu ver quem tem a marca de Cristo, deixa eu ver. Nós somos marcados por Cristo. Aonde você chega, alguém já observa, porque você é sal, porque você é luz, porque você é diferente. Você tem a marca de Cristo, você tem o brilho, aleluia. E eles falam assim, aleluia, não se pode esconder uma candeia de uma cidade fortificada. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, aleluia. Nós somos diferentes, irmão. Mas nós viemos do mundo para fazer a diferença. Disse-lhe Jesus: vós sois do mundo, vós não sois do mundo, assim como do mundo não sois. Nós somos peregrinos em terra estranha, porque nós temos a marca de Cristo, aleluia, o pacto de Deus. Eu estou falando para pessoas que têm promessa de Deus. Eu estou falando para pessoas que Deus está dizendo: eu tenho contigo um acordo, aleluia, eu tenho contigo um pacto, eu tenho
contigo algo a mais, uma aliança que eu te fiz, uma promessa que eu te fiz, mas essa promessa é no teu coração, é na tua alma, não pode ser quebrado, não pode ser invalidado, não pode ser desfeito, porque foi Deus que prometeu. Eu já estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Quem sabe na tua casa e na tua família tu era para ser motivo de opróbrio e de vergonha, mas Deus está falando assim, que Deus vai remover, Gilgal, retirar, Ele vai arrancar. Quem sabe na tua família e na tua descendência tu não pode se alegrar, porque tu teve uma vida totalmente desestruturada, como eu também tive, uma vida sem uma direção, uma orientação. Mas ainda que aconteça isso, Deus fala assim: eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, e tu não será motivo de vergonha. Levante a mão, irmão, levante a mão. Eu não sei, parece que a igreja está um pouco dispersa hoje, mas eu estou tranquilo, porque o Espírito Santo vai trabalhar aqui neste lugar. É duas coisas que Deus está falando: estou tirando a vergonha, estou tirando o opróbrio, estou tirando, aleluia, o complexo de inferioridade, eu estou tirando o opróbrio sobre a tua família, a maldição que foi posta sobre a tua casa, a maldição que foi posta sobre a tua família. Eu vou arrancar a vergonha, porque alguém passa assim, isso aí não vai dar nada, não vai dar sim, não vai dar sim, porque você é projeto de Deus. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Observe que quando agora eles estão de frente para Jericó, eles estão alojados e começam agora a celebrar a Páscoa. Por que alojado, irmão? Porque nós temos que estar alicerçados, arraigados onde Deus nos colocou, plantado e alicerçado. Nós não podemos sair fora da direção e da orientação de Deus. Ainda que se levante contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Você tem que ficar onde Deus te colocou. Eu vejo alguém falando aí: não precisa ir para a igreja. Precisa, irmão, porque nós somos a igreja. Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas aqui Ele disse que essa casa seria chamada casa de oração. Existe alguém aí desengrejado, porque como pode, irmão, eu amar a Deus e não amar a igreja? Como eu posso falar que eu amo a Deus, mas não quero estar na igreja? Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na casa de Deus, eu tenho que estar ali, porque ali, irmão, na casa de Deus é onde Deus fala, é onde Deus se revela, é onde Deus se manifesta, é onde o fogo cai e Deus fala com o crente. Jacó coloca uma pedra lá, aleluia, e o seu irmão querendo perseguir, ele vai dormir, e ele vê uma escada, cujo topo ia até o céu, anjos de Deus subiam e descia, e ele teve uma visão: Jacó, eu não vou te deixar, até que tenha cumprido com a minha promessa. E ele falou assim: esse lugar, aleluia, não é outro lugar senão casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia, aleluia. Nós temos que estar, irmão, na presença, nós temos que estar na igreja, nós temos que estar no arraial. O salmista diz: uma coisa pedir ao Senhor e eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para aprender a sua formosura e contemplar o seu tempo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você chega aqui, irmão, todo quebrado, todo amassado, todo destruído por dentro internamente, com uma semana difícil, com palavras negativas, opressão e repressão. Você chega aqui pela graça, ainda bem que é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Você acha que eu queria mesmo pregar, irmão? Eu queria sentar ali, queria ouvir, mas Deus nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos dá uma força que vem do alto, que vem do céu, e Ele vai te visitar essa noite. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Recebe força de Deus aí, recebe força de Deus aí, recebe esperança de Deus aí no teu coração. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ainda existe. Eu ainda continuo dizendo que Ele faz, que Ele opera, que Deus muda cativeiro, que Deus transforma a vida de crente, que Ele pega o mais vil pecador e faz, aleluia, Ele faz cessar a guerra, até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você pode sentir o cuidado de Deus. Eu não quero saber. Irmão, aí a pessoa chega e diz assim: mas a igreja está frita. Não, irmão, a igreja está pesada. Não. O pregador muitas vezes está ali pensando que a igreja está frita. Não, porque quem aviva a igreja é o Espírito Santo, e quem aviva a igreja é a palavra. Pode estar fria, mas fogo de Deus vai cair, e esse gelo vai ter que ser quebrado, e Deus vai trabalhar
Eu posso sentir uma graça. Eles estão alojados. E eles estão celebrando, porque observe, celebração. O culto mais importante da Assembleia de Deus é o culto de Santa Ceia. É o momento de lembrar, é o momento de refletir o que Ele pagou por nós, o preço na cruz do Calvário, a via dolorosa, seguinte de Romanos, Deus prova o seu amor para com o homem, sendo o homem pecador. Capítulo 3, esse de João, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que nós não temos motivo suficiente para adorar a Ele, para se alegrar com Ele? Será que nós não temos motivo nessa noite para celebrar? Aleluia! O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai todos os moradores da terra. Ah, pregador, tu quer me estimular? Quero. Ah, pregador, tu quer me incentivar? Quero. Ah, pregador, tu quer me persuadir? Quero. Não só você, mas todos quantos estão ouvindo, nós temos motivo de sobra para adorar aquele que vive, para adorar aquele que reina. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas observe que a Páscoa que eles estão celebrando para os judeus é diferente da Páscoa para os cristãos. Porque no momento que os judeus ele pensa na Páscoa no sentido de libertação do povo e a saída do êxodo, e Deus caminhando com ele, livrando da opressão e da repressão das mãos do Egito, a Páscoa para nós cristãos significa a lembrança e a recordação da ressurreição, quando Cristo se entrega e ao terceiro dia ele declara que ele ressuscitaria. Mas eles estão lembrando de algo. Será que você não pode sentar aí e Deus não traz a memória? Oh glória! Será que Deus não traz a memória que quem sabe não era para tu estar aqui, mas tu é milagre na mão de Deus? Quem sabe Deus não está dizendo que tu estás aqui por um plano maior, por um projeto maior? Quem sabe, irmão, tu não tem perguntado para Ele tantas coisas, indagação e questionamento, porque tu estás aqui neste lugar, mas Deus tem falado contigo, que Ele te trouxe aqui para dar um abraço nessa irmã, dá um abraço nessa. Ah, mas é culto Santa Ceia, nada a ver. Dá um abraço nessa irmã de preto aí, dá um abraço nela aí, dá um abraço nela aí, porque Deus trouxe ela aqui para a realização de uma obra e a realização de um projeto. Aleluia! E eles estão lembrando, estão relembrando. Aleluia! E ali observe agora que dentro desse contexto existem alguns componentes e alguns ingredientes que têm um significado muito importante na simbologia, porque eles estão ali, eles comeram do trigo do ano. Quando nós lembramos agora de trigo, observe que esse tipo de elemento, esse tipo de componente, Josué capítulo 5, versículo 10, versículo 16, eles estão alojados em Gilgal, celebrando a Páscoa para os judeus lembrar a libertação do povo de Deus, a ressurreição de Cristo. Comemoram o trigo. O trigo significa sustento, vida e pureza. Quando ele come o trigo, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou o teu sustento. O trigo representa a pureza, o trigo representa a vida. Não é apenas um ingrediente comum e normal, não. É algo a mais. Há uma simbologia por trás disso. Quando eles começam a participar e comer esses elementos, observe mais à frente, quando ele come ali os pães asmos, porque os pães asmos não tinha fermento, era um pão apenas feito com trigo e água, e o teu fermento fazia levantar, mas no caso aqui não tinha fermento. Os pães asmos representam sinceridade, ausência de Deus e pecado, obediência a Deus. E depois ele começa ainda a celebrar, e ele come as espigas tostadas. As espigas tostadas representam provisão, providência, fruto do trabalho de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que no final eles comeram da novidade da terra. Aleluia! Eles não estão apenas comendo, Deus preparou um banquete para eles. A Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Eles estão participando ali, mas eles estão lembrando, eles estão comendo do trigo, mas não é materialmente, eles estão pensando só em matar e saciar sua sede, não há algo espiritual. Ele está comendo o trigo e está lembrando. Trigo fala de sustento, trigo fala de provisão. Ele está comendo os pães asmos e ele está lembrando a sinceridade que eu tenho que ter. Ele está comendo os pães asmos e ele está falando da sinceridade, da misericórdia de Deus. Ele está comendo as espigas tostadas e ele está lembrando
alimento espiritual, irmão. Há um banquete de Deus preparado para nós essa noite. Você tem fome, se alimenta nessa noite espiritualmente, mas não é uma comida carnal, não é uma comida material, é uma comida espiritual. Deus fala para aquela mulher samaritana, 4:14, aleluia, se tu soubesse quem dava Tiago de beber, soubesse quem eras o dom de Deus, mulher, quem falaria contigo? Eu te daria água, mas eu vou te dar uma água diferente, tu não vai ter mais sede, mulher. E a água fará em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna, irmão. Oh, glória. Deixa eu falar algo da parte de Deus aqui. Existe um banquete preparado para a sua igreja nessa noite. Existe um banquete espiritualmente preparado, mas esse banquete para você lembrar da provisão de Deus, da provisão de Deus. Tem espiga tostada, tem trigo, tem cansaço, para lembrar da sua obediência e pelo caminho que ele, tem trigo também, tem espigas tostadas, tem cansaço. Existe comida do céu. A sua igreja, a noiva é espiritual, ela sabe. Ele diz: eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existe alimento espiritual, existe comida de Deus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desce da terra. Oh, glória. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Eles comeram de tudo isso, participando e lembrando nessa noite. Deus, ele quer te trazer a memória. Aleluia. Deus, ele quer te trazer a memória. Quem sabe está acontecendo uma grande guerra espiritual travada, para que você não entenda a mensagem, para que você não compreenda a mensagem, mas Deus vai te lembrar e fazer lembrar por onde ele tem te levado, por onde ele tem te encaminhado. Ele tem sido o teu Deus, ele tem sido o teu amigo fiel, amigo leal, ele tem sido o teu protetor, ele tem sido o teu guardador, aquele que, aleluia, não dormitará e não tosquenejará, o guarda de Israel, aquele que te guarda, ele não dorme, meu irmão. Que quando tu estás dormindo, cansada por causa de um dia de trabalho, ele está do lado da tua cama. E quando a tua oração tu não consegue falar, ele pega a tua oração e transmite para Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando tu estás aqui, quem sabe, Deus está dizendo: é momento de lembrar. É momento de lembrar, é momento de lembrar. Dá um abraço nessa irmã de vermelho aí. É momento de lembrar por onde Deus tem levado ela. Caminhos excelentes Deus tem levado ela. Caminhos tremendos Deus tem levado ela. A gente, irmão, muitas vezes não podemos deixar a nossa cama. A cama é a nossa condição quando Deus nos mudou, mas nós não podemos esquecer de onde nós vimos, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos arrancou as nossas raízes. E nessa noite Deus está dizendo: eu me lembro quando tu sentava na mesa e muitas vezes agradecia, louvava o meu nome, agradecendo pelo que eu tenho feito. E muitas vezes Deus está falando assim: muitas vezes, irmão, nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar novamente à primeira essência, as primeiras obras da qual nós orava, nós jejuava, nós consagrava, nós chegava com culto como esse, dava o nosso melhor, mas parece que Deus mudou, mas Deus não mudou. Quem mudou foi nós, irmão. Do pecado tem entrado, aleluia, a sofisticação, a tecnologia, e tem tentado arrancar a glória de Deus, tem tentado arrancar a presença de Deus, tem tentado arrancar a unção de Deus. Mas nessa noite a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, ainda que esteja frio, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Eu ainda tenho tempo, né? 10:09, eu ainda tenho tempo aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque quando Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é leal, Ele não muda. Quem muda somos nós, quem muda é o homem. E a promessa que ele fala não cai por terra. A Bíblia diz que quando Samuel profetizava, nenhuma das palavras que Samuel profetizou caiu por terra, porque Deus era com a boca dele. E quando Deus prometeu, dizendo que Deus entregaria uma terra que manda leite e mel, de fato ele cumpriu. Envia 12 espias lá para ver se realmente é, de forma estratégica, de forma tática, e vai. Aqueles espias, cada um de uma tribo com a sua bandeira, líder. Quando chega lá na terra, parece que eles esqueceram tudo quanto Deus tinha falado.
Parece que ele tinha esquecido tudo quanto Deus tinha dito. Parece que é assim com nós, irmão. Deus fala, Deus usa, se revela, se manifesta, usa a palavra, você fala, não acontece nada, tudo está do mesmo jeito, o céu está de bronze, parece que Deus não faz. Ai meu Deus, eu não vejo nada acontecer, mas eu quero falar para alguém, levante a mão, eu quero falar para alguém ainda, esse ano vai acontecer, que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, e a promessa que Deus falou para ti, está de pé. Mas quando ele foi lá, ele viu os anaquins gigantes, descendentes de gigante. Aí quando chegou lá, irmão, eles deram o relatório para Moisés, falou: Moisés, a terra é boa, como Deus falou, mas tem um porém, tem gigante. Parece que eles esqueceram de tudo que Deus tinha falado. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, fiel é o que te falou, fiel foi o que disse para ti. A boca do Senhor o disse para ti que ele vai fazer, que ele vai cumprir, que ele vai realizar, que ele vai trabalhar. Aí quando ele chega lá, aí Josué se levanta. Josué era diferente, era ousado, tinha um espírito excelente. Josué falou assim: peraí, se o Senhor se agradar de nós, ele vai entregar na nossa mão a terra que mana leite e mel. Josué e Caleb tiveram o espírito excelente de Deus, porque foi Deus que prometeu, aleluia, e eles comeram, aleluia, desfrutaram do melhor da terra, porque crente não anda mendigando, pastor Aista, não anda, Deus não deixa e não permite crente mendigar, aleluia, porque a Bíblia diz: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado eu me levantarei, diz o Senhor. Eu fui moço, eu fui velho, eu fui jovem, e nunca vi um justo e a sua descendência a mendigar o pão, aleluia. Nós não viemos aqui para mendigar, irmão, porque nós temos um Deus poderoso, aleluia. Nós temos um Deus que vai na frente da batalha, da peleja. Quase 14 de Êxodo: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Esta peleja não terei de pelejar, parai, estáis quieto e veja o grande livramento de Deus. Este é um Deus de cuidado. Enquanto nós estamos aqui adorando, pastor, enquanto nós estamos aqui louvando, enquanto nós estamos aqui celebrando, e eu já falei do rito, nós estamos celebrando e lembrando, aleluia, dos elementos da composição do culto, lembrando do poder, lembrando da graça, lembrando da provisão, lembrando da providência. Deus está fazendo algo novo lá. Ai meu Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando das tuas coisas lá. Enquanto você está preocupado aqui, Deus está enviando a provisão lá, Deus está enviando a providência lá, Deus está enviando o milagre lá, porque eles comeram do melhor da terra. Oh glória, glória a Deus, aleluia. É do melhor da terra, irmão. Quem quer desfrutar do melhor da terra nessa noite? Aleluia. Existe maná para nós vindo do céu, e Deus vai dar o melhor para ti. E nesse ano ainda você vai contemplar a novidade de Deus. A cana trilhada não se apagará, e o pavio que fumega. Eis que estou fazendo uma coisa nova, pastor Aida. Existe uma coisa nova vindo para alguém aí. Existe novidade da terra vindo para alguém aí. O Senhor vai te visitar na terra com algo novo. Deus vai te agraciar na terra com um grande milagre. O milagre vai acontecer. Sara estava lá, mas ela duvidou. O anjo estava lá, aquela teofania, e o anjo falou: Sara, por que tu riu? Sara, tu debochou. Sara, tu duvidou. Ela tentou mentir, falou: não, meu Senhor. E ele disse: poderia alguma coisa ser difícil ao Senhor? O que pode ser difícil para ti, irmão? Oh glória, oh glória a Deus. O que pode ser difícil para ti nessa noite? O que queres que eu te faça? O que pode ser difícil para ti? Porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Deus pode fazer o impossível acontecer na vida de alguém aqui. Porque o que eu faço hoje, não sabes tu, saberás depois. Aventura, entendemos e compreendemos a ação de Deus, o milagre de Deus? Nós não entendemos o milagre de Deus, irmão. E agora Josué está de pé, de frente de Jericó. Aleluia. E quando ele olha, Josué está de prontidão, de atalaia, de sentinela. Ele olha para Jericó. Quando ele vê aquela visão, ele vê um anjo diante dele, com a espada desembanhada na mão. Aquele anjo ali, irmão, ele veio para a espada desembanhada, fala de guerra, fala de ação de Deus. Mas quando
quando ele vê, imediatamente ele pergunta: tu é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Com que objetivo tu vieste? E ele diz assim, disse ele: não, mas vim agora como príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Quando ele fala isso, o anjo fala para ele: eu sou uma hierarquia, eu vim aqui porque o Senhor me mandou e me enviou. Alguma coisa aquele anjo ia fazer ali. Aleluia. Porque Deus não envia anjo sem propósito. Anjo é espírito ministrador. O anjo estava com a espada na mão. Algo ele ia fazer ali, algo terrível ele ia fazer. Mas quando ele fala para Josué: eu sou um príncipe do exército, Josué se prostra sobre o seu rosto em terra e adora. Aleluia. Aleluia. Ah, tem crente que não entendeu ainda. Glória a Deus. Aleluia. Ele adorou, ele adorou. Ah, mas é difícil adorar assim, irmão. É difícil adorar. Você não sabe de nada. Você é um verdadeiro adorador, não? Você é um adorador por ele. Ai, meu Deus, a mensagem fluiu, pastor. A mensagem fluiu. É difícil adorar na luta. É difícil adorar na prova. É difícil adorar na dificuldade. Quando o filho de Davi, Deus mata ele por causa do pecado. Ele orou, ele chorou, mas ele foi adorar. Deixa eu falar uma coisa para ti: se desesperar não vai resolver nada. Chorar, se descabelar não vai resolver nada. Entrar dentro de um quarto com a depressão e com a opressão não vai resolver nada. O segredo que eu te falo é adorar. É adorar, ele se prostra. Oh, glória. Meu Deus. Aleluia. Fica de pé aí, fica de pé aí. Posso, pastor? Eu ainda tenho 5 minutos, irmão. Ele falou: desce para as 9:24 de João, diz assim: a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.